Eu acho que depois que eu comecei esse meu canal do YouTube, eu posso dizer para vocês que eu consegui virar uma pessoa consistente. Em pelo menos um dos projetos da minha vida onde eu realmente sempre quis muito fazer, só que observando acontecimentos meus do passado e quantas coisas eu comecei a fazer, mas eu sempre parava ou mal começava, eu posso dizer que pela primeira vez eu me sinto alguém que realmente está fazendo algo que realmente acredita, tá meio que realizando um sonho que estava, sabe, engavetado ou que muitas vezes eu não conseguia dar o start por muito tempo. E não é um vídeo sobre, uau, vou te dar dicas sobre consistência. Eu vou falar mais ou menos o que eu fiz e o que funcionou para mim. Claro que ao longo de muito tempo, porque a gente sabe que em alguns momentos existem viradas de chave onde elas acontecem de uma forma mais cedo, quando tu é mais novo, e outras quando tu acaba, tipo, já avançando um pouco mais na idade, né? Eu tenho 32 anos e não me considero velho, mas eu entendo que tem fases e fases da vida. E eu acho que pela primeira vez, dentre projetos que eu sempre quis fazer, eu acho que pela primeira vez eu consegui fazer um que eu acho que eu não vou parar mais. Eu acredito que eu não vou parar mais. Uma das primeiras coisas que eu fiz e que realmente me ajudaram bastante a eu começar esse meu projeto aqui no YouTube foi simplesmente retirar tudo o que me atrapalhava, todo e qualquer tipo de atrito. Muitas vezes eu acreditava que eu precisava setar o meu espaço e deixar ele de uma forma super perfeita para eu poder começar o meu vídeo, então isso, querendo ou não, me tirava muito tempo e muita paciência. Sendo uma pessoa ansiosa, eu particularmente não consigo, por exemplo, começar o meu vídeo estando com a casa bagunçada, porque eu acredito que para quem tem a cabeça um pouco acelerada, que pelo menos o espaço esteja organizado, mas isso na verdade era só algo que eu coloquei na minha cabeça e que eu não iria além disso. Eu só simplesmente organizei meu espaço, colocava a câmera, coloquei o tripé e pronto. Isso era mais que o suficiente para eu começar a dar start no meu projeto e não necessariamente precisar de luzes e luz de fundo, luz de recorte, porque isso ia me tirar muito tempo e ia me desgastar demais para simplesmente só fazer o meu vídeo. Então eu achei que a forma mais simples de construir tudo isso sem precisar começar a inventar moda, a fazer muita coisa para começar os meus vídeos era: eu só preciso colocar meu tripé, colocar meu microfone, a câmera e gravar. Um outro ponto que me ajudou bastante e que foi, acho que primordial, foi realmente escrever as minhas ideias, tirar todas elas da cabeça, porque muitas vezes, isso já aconteceram várias vezes, eu tinha ideias muito interessantes, muito legais para fazer conteúdo ou algum tema específico para o canal e eu não anotava e elas simplesmente sumiam. Porque, querendo ou não, a gente não tem memória boa o suficiente para gravar tudo o que se passa pela nossa cabeça. Então, uma coisa muito interessante foi eu conseguir organizar essas ideias e anotar elas em algum espaço. Eu lá no começo, apesar de eu saber usar um pouco agora, mas eu ainda reduzi bastante as barreiras para conseguir só deixar as anotações prontas e objetivas, que era colocar no meu notas do celular. Eu sei que a gente tem Trello, tem Notion para poder colocar essas ideias, deixá-las mais estruturadas, mais organizadas, mas o que eu precisava de primeiro momento para conseguir colocar as minhas ideias e organizá-las de alguma forma era simplesmente abrir meu notas e colocar a minha ideia ali e pronto. Eu já tirava ela da minha cabeça e também dava espaço para conseguir também pensar em novas coisas. Ou também, muitas vezes, acreditar que pensava em coisas novas, mas já tinha esse tipo de ideia no passado. Então, eu tentei tirar essa barreira de que eu precisava de um aplicativo super necessário para poder organizar as minhas ideias, mas, cara, notas ou tu pegar um caderno e escrever, que é uma das coisas que eu tô começando a pensar em introduzir na minha rotina, que é, cara, caneta, caderno de bolso e anotação. Peguei essa dica do Ricardo Franze e eu acho que vai ser bem interessante para eu conseguir ter ali um caderno de ideias onde eu consigo andar com ele para cima e para baixo e também ficar algo mais intuitivo, mais old school. Às vezes eu tô um pouquinho cansado de tecnologia, então eu vou lá e escrevo também, pratico a minha escrita. Depois de todas essas coisas meio que já estruturadas, uma coisa que me fez com que eu conseguisse realmente levar esse canal
de uma forma mais constante já nos últimos 2, quase 3 meses, foi acreditar que mesmo eu não me sentindo preparado, eu precisava gravar. E as primeiras vezes foram bem desafiadoras, posso dizer assim. Por exemplo, se vocês forem assistir o meu primeiro vídeo, ele é um vídeo simplesmente onde eu acordei um dia e eu pensei, cara, tô cansado de só simplesmente pensar no que eu vou fazer e nunca fazer. Então eu simplesmente peguei minha câmera, setei ali com o tripé e falei aquilo que eu precisava falar, que era a minha ideia, a minha vontade de muito tempo de querer criar um canal no YouTube. E foi desse jeito que eu fiz e dei o start no meu canal. E uma das coisas que me fizeram com que eu seguisse constante é manter essa frequência de conseguir ficar gravando pelo menos 1 a 2 vezes por semana. Porque teve, por exemplo, semana passada, onde eu postei apenas um vídeo e eu fiquei tipo uma semana toda sem gravar absolutamente nada. Quando eu vim gravar essa semana com a câmera de novo, parecia que eu tinha desaprendido. Me deu a impressão de que eu não sabia fazer mais isso e me trouxe aquele sentimento de, sabe, quase que antecedeu o meu primeiro vídeo, sabe? Tipo assim, de não vou conseguir fazer, não sou bom nisso. E eu acredito que essa constância, mesmo não estando, se sentindo preparado sempre, todos os dias, é necessária, porque eu acho que quanto mais tu se expõe em diferentes cenários, em cenários mais onde tu tá se encontrando um pouco mais inspirado para simplesmente ligar a câmera e começar a falar, fazer o teu conteúdo, como também em dias onde tu não te sente tão preparado, não te sente tão à vontade, acordou meio na bad, mas se colocar nessa situação é muito importante porque ela vai te criando mais bagagem para quando tu, cara, daqui a uns 2, 3 meses, seguir continuando a gravar, tu vai te sentir muito mais confortável em, de alguma forma, iniciar o vídeo em diferentes condições que tu tiver naquele dia. E isso é muito bom. Tô tirando isso por experiência própria e eu super recomendo que vocês façam isso também, porque eu acho que mudou completamente o meu jogo e para quem tá criando conteúdo, para quem tá começando a criar conteúdo, também é muito interessante. A edição realmente foi algo que me pegou muito no começo, porque eu queria fazer algo muito perfeito, com color grading excelente. E eu percebi que isso me traria um pouco mais de resistência na hora de criar, porque para chegar num color grading onde eu gostaria, eu levaria tempo. E uma coisa que eu fiz e que eu me prometi com esse conteúdo, com esse canal, de modo geral, foi que eu faria da forma mais simplificada possível. E vocês podem ver também em um vídeo que eu tenho falando a respeito de equipamento e da forma como eu edito, o quão simples é a minha forma de edição, onde eu peguei 2 filtros do CapCut e simplesmente subi eles ali e fiz cortes bem simplificados da minha rotina, dos meus vídeos, e isso me ajudou bastante a conseguir uma questão de volume maior e redução de atrito. Eu acho que quanto menos coisas a gente colocar... Tudo bem que cada vídeo tem uma estratégia diferente, mas o meu é mais um formato vlog, um formato talking head, falando direto com a câmera. Então eu acredito que eu não precise, pelo menos ainda, fazer uma produção de audiovisual com uma qualidade muito fora, porque eu ainda não tenho estrutura e nem conhecimento para isso. Então, antes de eu simplesmente pegar e tentar fazer uma produção de altíssima qualidade, eu preferi focar e fazer o feijão com arroz, o básico, bem feito. E eu acredito que depois disso, quando eu me sentir confiante o suficiente para poder escalar ainda mais a qualidade do meu conteúdo, pelo menos a base eu já vou estar bem confiante. E eu acho que isso deve servir para todo mundo. E de alguma forma isso está funcionando para mim desde o primeiro vídeo onde eu consegui fazer a minha primeira postagem aqui no YouTube. E eu acredito que, cara, funciona muito bem para mim e super recomendo a vocês pelo menos tentarem, não sei se nessa perspectiva, mas a empregar também a parte de edição de vocês e simplificar ao máximo. E tudo isso para falar que a constância, pelo menos para mim, ela estava claramente interligada com o meu nível de perfeccionismo. Eu queria colocar os meus conteúdos num patamar muito alto e sempre que eu começava e depois eu avaliava aquilo que eu fazia, eu tinha uma autocrítica muito grande em cima de mim. Então eu acho que quando eu entendi que aquilo era o que eu conseguiria entregar, isso daqui que você está assistindo agora, é o que eu estou conseguindo entregar e da melhor forma, da forma mais pura e honesta possível, foi que eu entendi que
as coisas vão melhorando no longo prazo, mas que se eu conseguir entregar algo verdadeiro agora e que vai ajudar de alguma forma as outras pessoas do outro lado a evoluírem, a começarem a dar o primeiro passo ou a não desistirem durante o processo, tá mais que o suficiente. E é muito louco eu falar isso porque, sendo bem honesto para vocês, todos esses vídeos que eu falo sobre motivação ou sobre criação de conteúdo de modo geral, é tudo o que eu falo para mim mesmo. Meio que parece ser meio contraditório, mas eu tô fazendo um vídeo para vocês, para eu também me escutar, para eu também entender que essas palavras, essas coisas que eu falo aqui no canal também servem para mim. Então é meio que uma retroalimentação de aprendizado, onde eu exponho as minhas ideias e muitas vezes nos momentos de baixa, onde eu não tô tão crente que as coisas vão dar certo ou que os ritmos baixam de alguma forma, eu reassista esses vídeos e faça com que eles me reativem de novo a acreditar que as coisas vão dar certo. E é meio que isso, eu acho que a constância, para mim, pelo menos, ela vem funcionando nesses últimos tempos, apesar de eu ter já tentado fazer várias coisas da minha vida e não ter sentido que eu consegui ser pelo menos comprometido o suficiente. E eu tô muito feliz com o meu canal do YouTube porque eu realmente consegui me comprometer com algo que eu tinha vontade há muito tempo. E eu acho que não sou só eu que tenho esse sentimento e que também tinha esse sentimento de querer começar um projeto, mas não dava o primeiro passo, ou fazia o primeiro vídeo, não achava bom e simplesmente largava tudo, ou observava os números e achava que não, isso não é para mim. Realmente acredito que no longo prazo as coisas tendem a dar certo. Então eu espero que esse vídeo tenha feito super sentido para ti e espero que te ajude de alguma forma a pegar o teu conteúdo, a tua ideia e acreditar que vai dar certo, porque pode ter certeza, vai sim.